Bom, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à retomada do nosso projeto de extensão, Bate-Papo Criminal, agora nesse segundo semestre. A gente vai dar seguimento às nossas atividades nas quintas-feiras, no final da tarde, e vamos seguir aí o modelo virtual enquanto perdurar a pandemia. Hoje temos a honra de contar com a presença da Marcele Cipriani, né, que vai falar sobre facções criminais de juventudes, vai falar um pouco sobre a pesquisa que ela vem desenvolvendo. A Marcele é socióloga, doutoranda em sociologia e bacharel em ciências sociais pela URGS, mestre em ciências sociais e bacharel em direito pela PUC, do Rio Grande do Sul, e foi a vencedora do concurso brasileiro da Unpox de melhor dissertação de mestrado em ciências sociais da edição de 2020, né? A Marcela é uma grande pesquisadora na área, né? Seja muito bem-vinda. Não é a primeira vez que está conosco, é a primeira vez no projeto, esteve no ano passado já em outro projeto com as gurias do Dialogando Gêneros, né? É uma honra poder te receber. Agradeço a participação de todos os nossos alunos e alunas, né? E todos presentes. Agradeço aí ao Pedro também por estar sempre auxiliando e tocando o projeto junto comigo. E antes de passar a palavra para a Marcele, passo para o Pedro fazer as suas considerações iniciais. Pedro, por favor. Uma boa tarde, então, de novo, né? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo hoje aí. Agradecer já de pronto a Marcele pela presença e por estar abrindo o nosso segundo semestre de bate-papo. Eu acho que é essencial e muito boa a presença da Marcele no sentido de abrir essa conversa com um tema extremamente importante, né? E agradecer ao Bruno também pelo convite aí de participar desse projeto, também está podendo aprender, né? Porque toda quinta-feira aqui sentado na frente do computador a gente está aprendendo um pouco, conversando, trocando ideias muito boas que venham a crescer para a ciência. E hoje não vai ser diferente. Infelizmente, já adianto, vou ter que ser um pouco mais cedo, mas é por um motivo nobre, né? Aniversário da minha esposa. Então eu tenho que ser um pouco mais cedo, mas eu vou estar com o ouvido colado e depois vou ver no YouTube que o Bruno vai disponibilizar toda a conversa. Mas já adianto, muito obrigado pela disponibilidade. E com a palavra. Marcele, então, se puder nos comentar aí um pouquinho sobre a tua pesquisa que tu desenvolve sobre facções, né? A gente começa conversando assim. Então, boa tarde a todos e todas, vocês me ouvem bem? Tá acontecendo o apocalipse da janela para trás, aqui eu tô em Itapuã, tem muito vento, então, para mim, eu tô com muito ruído, mas se vocês estão me ouvindo bem, tá legal. A honra é minha, né? Tenho uma admiração enorme pelo Bruno, ele deve saber disso, é um super projeto, já foi um prazer enorme participar no ano passado de um outro encontro organizado por ele, pela Aline. Desculpa. Deixa eu só fazer uma coisa aqui para não ser atrapalhada por nenhuma notificação. Um ano e meio de pandemia e a gente ainda se atrapalha com coisas virtuais, né? É complicado. Mas, enfim, a honra é minha, estou muito feliz de estar aqui com vocês, especialmente depois de saber que é o retorno, né, dessa atividade, então fico muito contente de ter esse calorzinho dessa troca num dia frio desses, né, e num momento tão complicado como o que a gente vive. É sempre muito bom ter esses momentos de trocar, de conversar, de, enfim, aprender juntos. Então, eu faço doutorado em sociologia, estou pesquisando facções criminais ainda, e é o meu tema de pesquisa desde a minha graduação. Então, eu escrevi uma monografia sobre facções e prisão quando eu me formei no direito, depois, quando eu me formei nas ciências sociais, pesquisei territorialidade do tráfico. Na dissertação, fiz uma pesquisa um pouco mais ampla sobre o uso da violência por parte desses grupos criminais. E eu sinto, assim, que eu não sei nada, na verdade, sobre isso, assim, que é um tema que ele vai abrindo, assim, né, leques e possibilidades de desdobramentos muito grandes. E, ao mesmo tempo, é um tema que por mais que a gente sempre tenha construções que se dão na base de estruturas mais duráveis,
ele oscila muito rápido, ele é muito dinâmico, né? Então, ontem mesmo, assim, fazer um breve parênteses, estava conversando com um amigo sobre como toda a reordenação do tráfego está acontecendo por causa da popularização das teleentregas de droga para as classes médias e classes altas, né? Então, especialmente potencializado pela pandemia e essa tendência a tudo ser teleentrega, né? Tudo, a gente não poder ir, sair, buscar. O próprio mercado do tráfico se adequou a isso, e aí muitos trabalhadores precarizados que já estavam fazendo Rappi, Uber, etc., aproveitam dessa estrutura de trabalho para também colocar droga como um novo produto. Só que isso vai produzir impactos, óbvio, lá na boca, né, que tá contando com esse público também, vai produzir outras relações entre esses funcionários, etc. Então, assim, tudo reflete, é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico, e aí é um desafio constante, porque parece que a gente está sempre fazendo uma antropologia do presente, né? Está sempre tentando correr atrás da informação, mesmo tendo poucos dados disponíveis, mesmo tendo dificuldades de acessar informações atualizadas e tal. Esse é o desafio, né? O desafio que está colocado para o meu tema desde 2015, quando eu comecei a pesquisar. Mas para falar assim mais explicitamente sobre o trabalho que eu vinha fazendo, que eu acho que é o mais interessante, é onde chega para o recorte da juventude, eu pesquisei na dissertação que os meus interlocutores chamaram, que foi a pacificação do Presídio Central de Porto Alegre, coexistente àquilo que eles identificaram como a guerra das facções. O que eu quero dizer com pacificação, ou eles, né, querem dizer, e guerra das facções? O Presídio Central, né, o maior presídio do Rio Grande do Sul, é a porta de entrada do sistema, né? A gente tem um sistema muito centralizador nesse sentido, sempre teve. O Presídio Central, ao longo dos anos 80 e dos anos 90, ele foi um presídio com muito índice de violência, com muitas turbulências, com muitas tentativas de fuga, com disputas internas por grupos rivais, por uso de práticas violentas por parte dos presos contra os agentes penitenciários e depois policiais que passaram a gerir o presídio. Então, assim, era um cenário de muita turbulência, né? E que muitas vezes levava a situações críticas, digamos assim, que politicamente eram muito ruins. Então, a gente está falando de motins que levavam a perseguições pela cidade inteira, que mobilizavam dezenas de policiais, que aí a imprensa ficava em cima, o pânico se alastrava pela cidade, né? Então, que produzia danos muito grandes do ponto de vista da sensação de segurança coletiva. E isso mudou radicalmente. A partir de um certo momento, a gente começou a ver que aquele presídio, que é extremamente superlotado, ficou cada vez mais superlotado, onde convivem vários grupos criminais rivais, ele começou a ficar em silêncio, né? Acabaram os homicídios, pararam as fugas, ou praticamente pararam. Rebelião, não se fala mais nisso, né? Aquelas grandes rebeliões, queima de colchão, etc. Enfim, aquelas coisas assim que mobilizavam toda a cadeia, não existe mais. E não existe mais desde os anos 2000. Então, esse processo de passagem de um contexto muito turbulento, muito instável, para um contexto em que não se usa mais a violência como tática de gestão das relações cotidianas, isso que os presos que eu entrevistei chamaram de a pacificação do Central. Só que o que acontece? Eu estava lá dentro pesquisando a pacificação central, que eu não estava nem chamando de pacificação central, estava tentando entender o que estava acontecendo, né, com as facções e os presos, e ao mesmo tempo, na rua estava rolando caos. Uma coisa assim, um nível de violência que nunca tinha acontecido em Porto Alegre. Ao longo do primeiro mês de 2016, para vocês terem uma ideia, tinha homicídios em uma área ali de Porto Alegre, Bom Jesus, Vila Jardim, por ali, Zona Leste, todos os dias. A imprensa, a gente faz um levantamento documental, a imprensa divulgava ocorrências de homicídios todos os dias. Uma coisa maluca. E aí aquilo ali estava muito estranho, ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. E me chamou a atenção, né? Eu queria entender o que tinha a ver aquele processo de pacificação histórico do Presídio Central com essa situação de
aumento de homicídios e o que começou a se perceber, homicídios muito mais brutais, com táticas muito mais extremas, então envolvendo decapitações, esquartejamentos, homicídios envolvendo várias vítimas ao mesmo tempo, então não era aquela coisa assim, o cara que era envolvido no crime, que estava vinculado, que, sei lá, deveu dinheiro para o patrão, ele acordou morto. Não, era assim, 5 pessoas acordaram, foram assassinadas por tiros que parece que tinham partido de um carro que passava ou de alguém que não tinha uma vítima específica, uma coisa meio genérica, uma coisa meio a esmo. E isso parecia algo novo, né? Não parecia algo que a gente estava acostumado a ver, né? Não parecia algo que tradicionalmente Porto Alegre tinha tido, esse tipo de conflito com vítimas mais genéricas, com vítimas que não necessariamente eram envolvidas no crime. Então, assim, adolescentes que eram identificados como jovens integrantes de facções, mas que podiam nunca ter sido envolvidos no crime, como eles dizem, né? O envolvimento é uma categoria nativa muito rica para pensar, mas que podiam nunca ter sido envolvidos, e aí estavam caminhando pelo seu bairro, daqui a pouco passava um carro, botava eles para dentro e eles apareciam mortos em outro lugar. Então começou a ver todas essas mudanças, assim, que quem estava olhando para as periferias estava vendo que tinha algo rolando. E o meu desafio ao qual eu me coloquei foi esse, tentar entender o que foi esse processo de pacificação, o que aconteceu para explodir isso, né, que estava acontecendo nas ruas, que depois os adolescentes que eu entrevistei falaram que foi a guerra das facções, e o que uma coisa vai com a outra, né? O meu trabalho não foi sobre juventudes, tá? O meu trabalho não foi sobre como a juventude, enfim, sobre o recorte direto entre juventude e facção. Mas é impossível estudar facções sem pensar desde a categoria da juventude. É impossível, não tem como. Talvez, assim, em outros tempos, em outros contextos, né? Se a gente for pegar o PCC em São Paulo, nos anos 2000, ok, mas assim, Porto Alegre, né, a passagem das gangues para as facções, para os embolamentos, que é o modelo de gestão dos negócios que a gente tem, é impossível, né? E a guerra deixou isso muito claro. Então, o que eu fiz quando eu saí do presídio? Eu fui para a fase falar com os adolescentes, porque eu me dei conta que isso era algo muito importante. Quem estava na boca, quem estava na frente, quem estava morrendo na ponta, eram os jovens, né? Aquele dado que a gente tem, que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública traz há muito tempo, que o IPEA traz há muito tempo, né? Que é o fato de que grande parte das mortes no Brasil, né, dos homicídios no Brasil, vitimam homens jovens, né, e proporcionalmente negros. O que fica cada vez mais claro para quem estuda grupos criminais é que não são quaisquer homens jovens e negros, moradores de periferias. São especificamente os homens jovens, pobres, negros, que estão envolvidos nos mercados criminais e nos escalões mais baixos, nas hierarquias mais baixas. Essas são as vítimas privilegiadas dos homicídios no Brasil e são essas pessoas que fazem as curvas dos homicídios subirem ou descerem mais. Se a gente for ver variações de homicídio, de curvas de homicídio, a gente vai ver que são essas pessoas que estão morrendo mais e, portanto, que os conflitos respondem, que as curvas respondem aos conflitos faccionais. São jovens, né? São jovens, então tem que falar com os jovens, tinha que entender o que os jovens estavam vivendo, estavam pensando, enfim, sobre o que estava acontecendo. Estou falando muito rápido, tá dando para entender. E não consigo ver ninguém, só o Bruno e o Pedro, mas eu olho o chat, por favor. Eu gosto de pessoas que falam rápido, então. Eu falo rápido pra caramba. Mas, se tiver ruim, vocês me. Se não muito devagar, fica parecendo o padre falando, né? Mandei mensagem ali que eu vou ficar lendo. Se tiverem perguntas também, por favor, só mandar ali que eu vou abordando. Então, aí eu fui falar com os jovens na fase, né? Fui conversar com os jovens que estavam cumprindo medida socioeducativa em meio fechado e depois decidi entrar em contato com o CREAS para conversar com jovens que estavam cumprindo medida socioeducativa em meio aberto, né? Ver essas diferentes experiências dentro das instituições, né? O que essas dinâmicas faccionais e criminais se refletiam ou não dentro da instituição da fase, né? Porque no central
isso determina a gestão prisional, é uma coisa assim que é impossível pensar. Se é impossível pensar facções sem considerar os adolescentes, também é completamente inviável não colocar a prisão no centro de tudo e entender que as facções e as prisões estão ali numa relação quase de mutualismo, assim, uma coisa que uma depende da outra para funcionar bem. Mas, enfim. Aí fui falar com os adolescentes na fase, fui falar com os adolescentes nos CREs, e ficou muito claro, assim, que esse processo de guerra, como eles chamam, tinha um marcador de juventude muito forte, né? O que acontece? Os jovens, eles estavam ocupando cada vez mais espaços que antigamente eram de presos mais maduros, com mais experiência, etc. Então, assim, a gerência de uma boca, por exemplo, né, era um cargo, até certo momento, era um cargo importante, assim, era um cargo que era dado para pessoas com alguma experiência, que agregavam certos atributos de comportamento, que controlavam seus instintos, que eram organizados, enfim, mais velhos, enfim. E isso mudou muito. Né? Eu pude perceber que estava havendo uma juvenilização, digamos assim, das dinâmicas dos grupos criminais, né, especialmente nas bocas, ao mesmo tempo em que cada vez mais os mais velhos organizavam as coisas de dentro da prisão. Então, os presos mais velhos ou estavam no central ou tinham sido transferidos para o regime federal, né? Porque houve lá aquela super operação que só desorganizou mais a situação, porque aí ficou sem comando e a coisa ficou muito caótica, né? Porque aí quem começou a tomar a decisão foram os jovens que não sabiam direito o que estavam fazendo, e aí houve essa juvenilização. E esses jovens, eles tendem a ter uma relação de identidade com os grupos muito mais forte e uma relação de identidade que tem muito a ver com o seu processo de crescimento, com o seu processo de maturidade e que tem muito a ver com a produção de uma masculinidade, de um certo tipo de masculinidade, com a relação da juventude viver a revolta que está sentindo, né, por estar numa situação de grande opressão, injustiça e que quer extravasar isso, com a questão do que alguns sociólogas chamam variantes como ethos guerreiro, então com essa coisa de, né, da adrenalina e etc. Então, tu vê que, assim, se essa galera que eu estava comentando no início, que está trabalhando com tele, que vai entregar a cocaína na casa da pessoa que chamou, ela tende a ter uma relação com esse mercado, com esse comércio, que ela é muito mais negocial, puramente negocial. É um trabalho, e ponto. Para os adolescentes, é um trabalho também. Eles colocam aquilo como um trabalho. Inclusive dizem, tem chefe, tem patrão, né? Tem horário, tem não sei o quê, a gente recebe por semana, enfim. Mas não é só um trabalho. Né? É um trabalho que tu pode estar ali vendendo na boca e aquilo ali é só a tua forma de complementar a renda, ajudar a tua família, etc. Mas se estoura a guerra, tu tem que honrar o teu embolamento. Tu tem que honrar a tua camisa, como eles disseram. Então, assim, já entra um outro tipo de relação aí, já é acionada uma relação afetiva, que não é só a relação comercial, né? Não é só aquela troca comercial. E a gente percebe que tem várias dimensões do mundo do crime, do tráfico, das facções. Tem uma dimensão que é negocial? Tem uma dimensão que é de identidade muito forte, especialmente com a juventude. Tem uma dimensão essencialmente territorial e que tem muito a ver também com a relação dos jovens com o seu território, com o lugar onde eles vivem, com as vilas onde eles vivem. Tem uma dimensão que é política e que tem a ver com a gestão da ordem local, com controlar a ordem, com evitar que a chinelagem aconteça no bairro, que os moradores sejam roubados, que tem a ver com gerir os usos da violência para que uma pessoa que não é envolvida no crime não seja atingida por um tiro, coisas assim. Ou pelo menos discursos assim, né, que não necessariamente vão ser concretizados. Mas tem muitas dessas dimensões, né? E a juventude, ela acaba, por estar ali, especialmente ocupando essas posições, esses mercados, as posições mais baixas desses mercados, são os operadores cuja hierarquia, né, é menor, acaba sofrendo muito mais os efeitos dessas dimensões menos negociais, digamos assim, né? Que não é só um comércio. Uma coisa é o cara que está no varejo fazendo negócio. A outra coisa é a pessoa que está ali
na boca com os cupincha que vão lá e fazem a tatuagem, não sei o quê, e aí fazem a música pro cara que morreu e tal. Tem uma outra relação, né? Então, é muito claro que a dimensão da juventude, ela tá ali. E na guerra dos grupos criminais, né, quando aconteceu esse processo, foi a juventude quem mais morreu, foi a juventude quem mais passou por situações estressantes, porque ao mesmo tempo que a juventude era visada pela polícia, então aquele tipo social bandido, né, que tu olha de fora e tu diz, tá, jovem, morador de periferia, né, usa a roupinha tal, o bonezinho, a corrente, tá, paredão. Ao mesmo tempo em que ela era visada pela polícia, ela era visada pelos contras. Então, os contras passavam, os contras são os inimigos, tá? Os contras da guerra passavam nas vilas rivais, enfim, caçando gente do embolamento rival. Porque a guerra foi uma coisa assim de quanto mais gente a gente matar do outro grupo, mais a gente mostra que a nossa moral é maior. Então, a guerra dos coletivos criminais de Porto Alegre, ela não foi uma guerra por território, não foi uma guerra por mercado, abertamente. Foi uma guerra por moral, foi uma guerra por poder, né? Foi uma guerra para dizer que o nosso tipo, o crime que a gente faz é o correto e a gente não, o crime que o nosso inimigo faz é o errado. Tá claro? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso continuar falando? De repente, Marcele, só explicar melhor um pouco o embolamento para eles, talvez, né? Eu não queria sair muito do tema da juventude, mas tem umas coisas, né, conceituais que eu acho importante mesmo dizer, explicar também o que foi a guerra e como é que isso aconteceu. Acho que isso é muito interessante. E tem a ver com o que eu estava falando, que é essa questão moral e tudo mais. O que acontece? Em Porto Alegre, lá pelos anos 2000, mais ou menos, a gente tinha alguns grupos criminais muito grandes, muito fortes, que constituíram espécies de impérios no crime. Então, os Manos, por exemplo, a Conceição, o Campo da Tuca, os Abertos, enfim. Eles tinham, como me falaram, minas de diamante. E eles mais ou menos entraram num acordo de dividir o mercado entre si. Então, assim, cada um fica com uma fatia muito grande e ninguém se bate, porque todo mundo é grande. Se a gente se bater, vai dar merda, né? Vai dar problema. Então, vamos deixar assim, né? Vamos deixar o mercado dividido, que tá todo mundo ganhando, tá todo mundo na boa. Beleza. Paralelamente a isso, tinha um monte de gangue, microlocal, coisinha lá, que tem um pedaço de rua que é dessa gangue, que não deixa a outra passar. E às vezes nem tinha a ver com droga, tinha a ver com juventude, com essa coisa do território, com música, enfim. Era uma coisa muito mais orgânica. E eu até tentei mapear, recuperar essas gangues, mas eram tantas gangues que era assim, praticamente impossível mapear, de tantas gangues que tinham. Mas eram assim, gangues com os nomes dos seus criadores, a gangue da gorda, a gangue do fulano, a gangue. Que era uma coisa muito personalista, né? Uma coisa muito pequena, muito personalista, pouco armada, e que arrumava até conflitos ali no bairro onde estava, mas não era uma coisa que vazava para outros lugares, né? Não era uma coisa que escapava. Beleza. Isso em 2000 e pouco. Por 2004, 2005, surge os Bala na Cara no Bom Jesus. Né? Quando os Bala na Cara surgem, eles não são ninguém. Eles é meia dúzia de gatos pingados, adolescentes, que começam a roubar. Né? E se cresce ali dentro da Bom Jesus, onde já tinha também outras gangues, tinha um conflito histórico familiar, assim, que já tinha levado a um acúmulo de violência naquele território. Era um território super disputado. Os Bala na Cara começam a ficar famosos porque eles são matadores e muito violentos. Né? O nome Bala na Cara, né? Exatamente para mostrar que eles não têm perdão, que os bala e tá no chão, como eles dizem. Né? A bala tem que ser na cara, porque aí o caixão vai estar fechado, né? O cara tem que ser velado com o caixão fechado, e aí a humilhação ela vai para além do momento da morte. Os bala começam a crescer, começam a ficar fortes, mas ali naquela região, e se mostram muito violentos. O que acontece? Os Manos, que é a maior facção, hoje Bala e Manos estão
aqui pau a pau. Mas na época era maior, foi a primeira que surgiu no Presídio Central, como um grupo de assaltantes, não tinha nada a ver com tráfico. Foi só naquela época, em 2000 e pouco, foi para as ruas e usou a sua estrutura prisional para entrar no tráfico. E era muito forte, só que os manos têm uma coisa meio PCC, assim, de defender um crime pacificado. Assim, ó, crime tem que ser negócio. A gente tem que resolver aqui tomando chá, entendeu? Tem que ser uma coisa que... Porque senão dá problema, senão dá bagunça, senão chama a polícia, senão as comunidades ficam desestabilizadas. Crime tem que ser negócio. Mas é óbvio que um grupo que quer consolidar e crescer no crime, numa atividade legal, está dentro de uma lógica de desconfiança, as relações não são pautadas, né, por um contrato. Então, assim, é óbvio que eventualmente vai ter que cometer algum ato de violência nesse mundo. Né? Qualquer filme da máfia aí tá aí pra gente ver que a política vai até um certo momento e em algum momento vai ter que rolar. Só que os manos não queriam matar as pessoas. Eles queriam defender o crime pacificado. E o que eles começaram a fazer? Contratar os balas para ser o braço armado deles. Então, os balas começaram a executar os desafetos para os manos e foram ficando ainda mais famosos, né? Crescendo e, enfim, se potencializando com isso. Lá por 2008, os manos passaram por uma fase muito ruim. Uma liderança tinha sido transferida para um presídio federal, desestabilizou o grupo. Os balas romperam com os manos, exigiram uma galeria prisional e conseguiram uma galeria prisional. No momento que os balas conseguem uma galeria prisional, os balas é facção. A galeria prisional é o que faz o grupo subir na hierarquia do crime. Se era uma gangue, se era um não sei o quê, no momento em que ganhou a galeria prisional, é facção. Porque no momento que tu ganha a galeria prisional, tu pode decidir quem é que tu quer que entre na tua galeria. Quem é que vai morar na tua galeria. Vai vir empresa de tudo que é lugar, com gangue lá, gangue aqui, negócio não sei aonde, etc. E vai chegar na porta do presídio e vai precisar ficar em algum lugar. E aí, o que a polícia faz no presídio? Divide de acordo com a facção. Ó, galeria tal de uma facção, galeria tal da outra facção. Mas não é todo grupo que tem galeria. Né? São só os maiores que tem galeria. E aí, onde é que ficam? Os caras que não são de Porto Alegre, os caras que vieram não sei de onde. Um grupo médio, mas que não tem a sua própria galeria. Tem que contar com a permissão daqueles que têm as suas galerias e que fazem parte desses grupos maiores, né? Quando tu deixa um grupo entrar na tua galeria, ele começa a entrar numa rede de troca comercial, né? Tu incorpora esse grupo na tua rede negocial. Então, tu começa a formar um nicho ali dentro que envolve ampliação dos negócios, né? Mais do que isso, tu normalmente opera na base do apoio, que eles chamam. O apoio é tipo assim... uma relação que é feita na base da reciprocidade e que tem a ver com eu te fazer uma coisa, um favor, um serviço, qualquer coisa que seja bom. E isso cria uma expectativa de que tu vai me devolver em algum momento. Mas a gente não define o que tu vai me devolver. Não é assim, eu vou te emprestar minha caneta e tu me empresta a tua garrafa de água. Não, vou te emprestar minha caneta, tô te apoiando. Espera-se que em algum momento tu me apoie de volta. Então, fica na base dessa relação. Quando entra um grupo novo numa galeria, normalmente o apoio se manifesta como? Esse grupo novo começa a comprar droga do grupo maior. Então, o grupo maior começa a ampliar o seu leque do varejo. Né? Começa a vender para as bocas desse novo grupo. Com isso, esse grupo maior começa a estar presente também, onde esses grupos menores estavam. Então, por exemplo, os balas estavam lá na Bom Jesus, que é a zona leste de Porto Alegre. Estavam só ali, por ali, para aquela região. Ganharam uma galeria, deu 2 toques, estavam no extremo sul de Porto Alegre, onde eu estou agora, em Itapuã, aqui, Restinga, etc. Como é que eles fizeram isso? Pela galeria. Por meio da galeria. Eles permitiram que os Milton entrassem na galeria deles, projetaram essa territorialidade na rua. Então, os balas, eles começaram... No momento em que eles ganharam a galeria, pronto, aí ninguém podia com os balas. E eles começaram a sistematicamente tomar boca de todo mundo. Que era uma coisa que não acontecia, porque os grupos tinham mais ou menos concordado que cada um ia ficar com a sua parte, né, do negócio. A gestão nos bairros era feita
por aqueles líderes super carismáticos, né, que eles chamam de padrinhos da comunidade, os caras que, assim, fazem festa pra galera, todo mundo conhece, todo mundo cresceu junto, já estão lá há tempo, né? Se o cara morre, vai ter toda uma comoção. É o Paulão da Conceição, era um líder carismático. Aqui o Xande, do Carandiru ali dos Manos, também era um líder carismático. Quando o Xande morreu, o condomínio fez toda uma vaquinha para fazer um grafite em homenagem a ele, né? Então, assim, era essa era dos líderes carismáticos, não tinha essa coisa de gerir a população na base a população das comunidades na base da violência. Aí vem os Bala e diz: caguei, eu quero a minha fatia, eu não tô nem aí pra cor de vocês, e é nóis. E começam a tomar boca, mas assim, sistematicamente começam a tomar boca. Eles vão se ampliando para os espaços de dentro do presídio, né? E aí vão estando presentes em mais espaços e vão tomando boca nas regiões dos espaços que eles vão tomando. Eles vão se estabelecendo. Tanto que eles ficaram apelidados de toma-boca, por causa disso. E mais do que tomar a boca, o que os Bala faziam? O que eu chamo de embolamento forçado, que é o seguinte: eles chegavam numa boca e diziam assim: olha só, agora tu é dos Bala, e tu vai comprar a droga da gente. Eles: não sou de ninguém. Não, tu não entendeu. Agora tu é dos Bala e tu vai comprar a droga pra gente. E se tu não comprar a nossa droga, a gente vai vir aqui matar todo mundo na tua boca e tomar tua boca. Então é isso. Tu é nosso aliado. Faz parte do nosso embolamento. Só que assim, embolamento é para ser uma coisa de aliança, para ser uma coisa que eles se unem porque eles querem, né? Os Bala diziam: não, agora tu faz parte do nosso, né, embolamento. E se tu não fizer, tu vai morrer. Pronto. E eles não iam lá gerir a boca dos caras e como é que eles tinham que mandar e tal. Mas não, essa boca é dos Bala também, e agora vocês compram droga da gente. E é isso. Quando se viu, os Bala já tinham praticamente acabado com as gangues que existiam. Ou tinham tomado as bocas, ou tinham incorporado essas gangues nos próprios Balas, ou tinham, enfim, feito essa tática do embolamento forçado. Só que chegou um momento que os Bala começaram a ameaçar grupos que não eram tão pequenos. Começaram a bater de frente tanto com grupos médios, que, tipo, não eram, assim, as facções dos presídios, mas tinham controle de regiões e tal, os marianos aqui na Restinga, os alemão também aqui na Restinga, outros grupos também. E começaram a bater de frente, inclusive com facções pesadas, né? Os abertos, por exemplo, que estavam ali na Zona Leste. Os Bala começaram a bater de frente. E aí, essa sistemática, essa movimentação expansionista sistemática e com pretensões monopolistas, que é totalmente contra aquela partilha do mercado pacífica que era feita antes, vai desarranjar tudo. Né? Vai desarranjar tudo. E vai fazer com que todo o crime, que não era os Bala, se junte no que eles chamaram de embolamento. Embolamento anti-bala, no caso. Então, na real, o que aconteceu? Os grupos médios se deram conta que eles não iam conseguir bater de frente com os Bala sozinhos. Então, ou eles se uniam para tentar, né, se proteger, ou eles iam acabar também, eles iam ser exterminados. E aí os grupos grandes, alguns já tinham problemas com os Bala do passado, né, brigas que já tinham acontecido, e os outros já estavam também sofrendo ali a ameaça do grupo. Então, meio que se juntou todo o crime, né, numa frente, né, numa coalizão ali de grupos, e se criou um novo, que não era uma facção. É isso, é o embolamento. Então, tu tem as territorialidades de cada grupo e uma nova territorialidade que vai englobar todas elas e que vai se chamar embolamento. Quando isso aconteceu, o embolamento dos Bala e o embolamento dos anti-Bala, mais do que a questão da proteção, que era obviamente central, né, eles queriam se proteger, surgiu um discurso moral, que era aquilo que eu estava falando. Então, os anti-Bala diziam assim: a gente não está aqui para atacar, a gente está aqui para reagir à covardia dos Bala na cara, porque eles são opressores, eles são espichados, eles são covardes, eles escravizam os caras, os vendedores. Então, a gente está aqui porque a gente é o crime pelo certo e eles são o crime pelo errado. E aí, no momento em que virou um discurso moral, cara, virou uma coisa assim, que era uma guerra por honra. Não era uma guerra por território, não era uma guerra por... Né, era uma guerra por honra. Era assim, o nosso tipo de crime é o correto. E a gente tem que acabar com essa ameaça ao crime, né, que é esse crime pelo errado, que não respeita morador,
que toma boca e chega nos lugares que ninguém conhece, no bairro, né? Toma uma boca, sei lá, local ali, aí entra na boca, o morador não conhece, aí tem medo. Aí os balas, ao invés de gerir por base do afeto, vão gerir na base da ameaça a boca, né? Então, assim, se criou uma disputa discursiva no plano da ética do crime, né? Do crime pelo certo, como se chama. E essa disputa fez com que se acirrasse muito mais a produção de identidades. Se começou a produzir música, se começou a criar assim, outras formas de aliança que não existiam, se começou a fazer outros tipos de ameaça, tipo isso, chegar no território para mostrar que tem poder, território do rival, só para mostrar que tem poder, né? Não tem nada a ver com tomar a boca. E aí, inclusive, o tipo de morte, eu vou acabar esse ponto e vou olhar as perguntas. O tipo de morte mais comum, típico da guerra, o tipo de tática que foi usada mais centralmente na guerra dos coletivos criminais, foi o que eles chamaram de atentados. O que eram os atentados? Entravam, sempre jovens, entravam 3, 4, 5 num carro, iam com o carro até uma boca rival, saíam atirando em todo mundo que estava na boca e iam embora. Não interessava quem é que estava na boca. Não interessava se era uma pessoa que tinha cometido uma covardia que tem que ser cobrada. Não interessava. O que interessava era que não estavam lesando o indivíduo, eles estavam lesando o embolamento rival. Eles estavam lesando a moral do embolamento rival ao mostrar que eles podiam chegar na boca do inimigo, matar todo mundo, porque eles eram mais foda. Só que o que acontecia quando isso ocorria? Aí morria 4, 5, que tem família, que tem amigo, que tem família, que tem, enfim, e sobreviveu outros tantos. O que essas pessoas faziam? Não, agora a gente tem que devolver a violência nos mesmos termos, né? Então, botavam 4, 5 num carro e ia para uma boca do embolamento que tinha começado, devolver a violência. Qual é o problema? Ninguém sabia de que boca tinha partido o primeiro carro. Só se sabia que era do embolamento rival. Então, se saía de uma boca aqui, atacava essa. Essa aqui saía daqui e atacava outra, que não foi a causadora, mas também era do embolamento rival. Que não importava quem é que eles estavam matando, o que importava é que eles estavam matando alguém no embolamento rival. Então, esse toma lá da cá ia envolvendo cada vez mais pessoas, cada vez mais redes de afeto, cada vez mais. E isso fez com que os homicídios em Porto Alegre, assim, subissem de uma maneira que nunca tinha sido visto na história. Então a gente ouvia assim, porque São Paulo é violento, Rio é violento. Em 2016, São Paulo tinha, 8 mortes para cada 100 mil habitantes. Culpa de quem? Do PCC também, que baixou os homicídios. Rio tinha, 30. Porto Alegre tinha 50 e poucos. Era uma coisa maluca, assim. Porto Alegre era uma das capitais mais violentas da América Latina. É uma coisa insana. E aí, se a gente pega a comparação entre anos antes e anos depois, eu fiz esse exercício, 2014, 2016, 2018. Tem bairros que a gente passa de 300 mortes para 30 em 2 anos. Então, assim, certamente, está muito claro, assim, um aumento de 500% dos homicídios para cada 100 mil habitantes daquele bairro, né? Então, a gente vê que a subida foi isso que eu falei para vocês, era lá no início, né? O que fez os gráficos subirem e depois descerem não era qualquer morte, e nem era qualquer jovem morador de periferia. Eram jovens moradores de periferia que estavam em torno do crime, envolvidos em torno do crime. E aí foi isso que fez, né, essa oscilação tão grande na violência. Enquanto na prisão, todo mundo em paz, por outras razões, né, que se eu entrar aqui vai ser mais uma palestra, e aí eu vou sair, não posso falar porque eu me empolgo, né? Deixa eu ver aqui as perguntas. Tá. A minha opinião sobre a possibilidade de aplicação de uma medida socioeducativa em meio fechado para o adolescente infrator que foi apreendido pelo primeiro ato infracional de tráfico de drogas e que pertence a uma facção criminosa. A socioeducação seria mais efetiva se houvesse essa intervenção precoce do Estado. Então. Pode falar, Fernando. Foi tu que fez a pergunta, pode falar.
Boa tarde, professora Marcele. Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Na verdade, professora Marcele, eu coloquei várias questões ali no chat que eu gostaria de saber a opinião da senhora. Senhora, não. Gostaria de saber a sua opinião sobre o tema, porque eu pretendo fazer o meu TCC neste sentido, sobre a socioeducação e a intervenção estatal precoce. Se ao intervir nas primeiras frustrações deste adolescente, o Estado poderia ter a chance de resgatá-lo dessas condições de vulnerabilidade. Inclusive, o assunto surgiu e essa divergência e interesse pelo tema surgiram justamente analisando a jurisprudência do STJ. O STJ, ele não condiciona, por exemplo, a aplicação de uma medida socioeducativa de internação ao trânsito em julgado da sentença, justamente fundamentando na intervenção estatal precoce e resgatando este adolescente da vulnerabilidade que ele se encontra, a vulnerabilidade que o levou a cometer o delito, que o levou a entrar no mundo do crime. E, ao mesmo tempo, o STJ prevê que o tráfico de drogas, por si só, não pode conduzir a uma medida em meio fechado. Então, nesse sentido, sendo o tráfico de drogas um ambiente tão violento, por exemplo, os índices de crimes contra a vida, basicamente são provocados em razão do tráfico de drogas, né? Qual que seria a opinião da senhora sobre essa situação? Será que uma medida no momento que este jovem está no início do percurso criminoso, nas primeiras frustrações, que a senhora comentou, a senhora, me perdoe, é você, na linha do costume, isso é o costume. Tu me envelhece uns 15 anos. É o costume, peço desculpas. Não tem problema. Se o Estado intervisse ali no início do caminho criminoso, nas primeiras frustrações, quando esse adolescente foi pego pela primeira vez no tráfico de drogas, porque essas frustrações, elas são justamente porque ele foi apreendido e ele ainda não atingiu o objetivo inicial. E ele nunca vai atingir. O objetivo inicial é o status, é o dinheiro, é a fama, e ele nunca vai atingir isso, porque isso é destinado a certas pessoas, a certos integrantes. Né? Então, nesta hierarquia, quanto mais frustrações ele tiver, mais ele vai adentrar no mundo criminoso, mais ele estará cometendo ilícitos maiores para subir na hierarquia. Então, se o Estado interviesse antes deste ponto, não estaríamos contribuindo para uma efetiva socioeducação e trabalhando esta fraqueza da vontade do jovem? Porque a fraqueza da vontade, esse imediatismo juvenil de ter a coisa para agora, para já, né, como a gente costuma dizer na linguagem coloquial. Então, primeiro eu deixei meu e-mail, tá, aqui no chat. E quem quiser, se alguém mais quiser me mandar e-mail, perguntar, conversar sobre o assunto, pedir indicação de leitura, tirar outras dúvidas, não se sentiu à vontade para conversar aqui, mas quiser falar, estou totalmente disponível, só me mandar um e-mail. Bem, tá, agora respondendo a pergunta. Sendo bem sincera, eu acho que o Estado não tem nenhuma chance, mas assim, nenhuma chance de competir com o crime nesse caso. Porque, assim, simplificando muito a questão, mas muito a questão. A gente está falando de um contexto de precariedade que é profunda, tá? A gente está falando de um contexto em que o mercado de trabalho, primeiro, não dá conta do jovem. Se dá conta, é num trabalho exploratório, informal, precário, ruim, que paga mal, que escraviza, que não permite ascensão social, que tudo isso. Então, a gente teve uma época em Porto Alegre, a gente teve uma época no Brasil que as periferias, a onda de imigrantes nas periferias que vinham para trabalhar nas indústrias, essas pessoas elas eram absorvidas, tá, pela industrialização do país. Então, existia emprego para todo mundo. E algumas famílias eram capazes de, segurando a mão e não gastando, economizando e fazendo algo para complementar, dar uma subida na ascensão social. Isso ainda era possível. Hoje em dia, esse emprego não existe mais. Isso não existe mais para a juventude. Então, assim, essa galera, ela olha o fulaninho que trabalha 12 horas por dia, pega 4 ônibus lotados, tá?
e está há 40 anos trabalhando e continua no mesmo lugar. E não vai ascender socialmente. Continua explorado. Né? Então, o que essa galera pensa? É melhor viver 10 anos, 5 anos, que nem patrão, que nem rei, que nem gringo, do que viver 40 que nem um nada. É isso. Então, assim, não existe possibilidade de o Estado... Eu vejo, assim, eu acho que não existe possibilidade do Estado fornecer, especialmente dentro da instituição, né, punitiva, o tipo de possibilidade de viver a revolta pela injustiça, o tipo de possibilidade de ficar bonito para pegar mina, né? Coisas que são fundamentais para qualquer jovem e que os jovens da classe média alta sempre tiveram. Né? Isso nunca passou por uma coisa... Isso nunca foi uma fraqueza da vontade para os jovens de classe média alta, né? Usar roupa bonita, não tá ranhento, como dizer, dona, eu andava ranhento na vila. Ninguém olhava para mim, né? Hoje em dia eu uso caiaque, perfume caiaque. Eu fui botar uns tênis pela primeira vez com 13, 14 anos. Eu usei aparelho nos dentes agora. Então, meu sorriso é bonito. Eu pego várias minas. Então, assim, tem uma questão aqui que tem a ver com acesso à dignidade, com ser visto, com ser respeitado, com ter iguais que também, né, te respeitam. Então, o Estado não tem nenhuma chance. O Estado não vai conseguir fazer isso. Então, especialmente com as ferramentas, com esse tipo de ferramenta, né, que é ferramenta institucional. Porque a instituição, a gente, quando começa a fazer a pesquisa nas instituições, a gente percebe que ela não funciona porque ela tem que porque ela supostamente tem que funcionar, né? Até a fase, ela é um pouco mais controlada, digamos assim, do que o central. Mas mesmo assim, né, a gente não consegue, não existe rede o suficiente, não existe estrutura o suficiente, não existe funcionário o suficiente, não existe multidimensionalidade, né, na hora de olhar para a questão do jovem o suficiente para lidar com isso. Então a competição é injusta, né? Não tem como. Assim. O que acontece é que as instituições acabam organizando ainda mais o crime, né, e usando do crime para funcionarem. Né? Então, assim, o presídio, por exemplo, conta com as facções para continuar operando, né? Dizer, a gente funciona, né? Tá tudo bem aqui, o presídio tá suave, mas, na verdade, quem está mantendo a coisa funcionando são as facções. E as facções estão contribuindo para o sistema funcionar, porque, em troca, elas têm uma autonomia enorme para gerir suas galerias, para controlar quem entra e quem sai, para fazer negócios. Então, todo mundo ganha, né? O Estado ganha, porque a coisa funciona para quem está de fora olhando. As facções ganham, estão se expandindo cada vez mais pelo interior. Aqui em Porto Alegre a coisa está muito mais tranquila, mas no interior mudou, né? Deslocou o conflito. E aí a gente finge que as instituições punitivas funcionam, quando na verdade elas estão ali reforçando o crime só para legitimar a sua própria existência, para ficar ali reproduzindo a sua própria existência. Né? É uma insanidade, na verdade. Mas, enfim, a minha resposta é essa. Não existe nenhuma possibilidade de competição. Não tem como. A princípio, eu acho isso. Alguém perguntou outra coisa sobre... Muito obrigado, prof. Muito obrigado, de verdade, pelas colocações. E seria justamente nesse sentido, né? A fraqueza da vontade aquela busca por prazeres que não contribuem para o crescimento pessoal, um crescimento intelectual, né? E isso não afeta, não estou restringindo aqui a classe juvenil. Nós temos adultos, por exemplo, e a maioria das pessoas é assim, infelizmente, que elas buscam prazeres momentâneos, não é um prazer que irá contribuir para o crescimento pessoal, intelectual. Seria neste sentido. Se o Estado mudasse a sua estrutura, não digo do jeito que está hoje, porque eu acredito que, como a senhora comentou, como você comentou, desculpa novamente, como você comentou, o Estado não teria hoje condições de competir com a criminalidade, então, nesse sentido. Não. De tentar resgatar o adolescente. De forma alguma. Não disputa o adolescente. De forma alguma. A gramática é outra, a linguagem é outra, o alcance é outro, e essa questão da... Enfim, a gente poderia entrar num debate existencial, filosófico sobre a vontade, a fraqueza da vontade, mas assim, me parece que as pessoas têm direito de ter prazeres ociosos e que não agregam em nada, inclusive, para o crescimento intelectual. E isso é do humano, isso vai acontecer e
Nesse caso do crime, não é só isso, né? Como eu falei, está associado com questões estruturais, com o funcionamento do Estado, com como as periferias operam, com o tipo de oportunidade que esses jovens têm, com o tipo de laço que eles estabelecem com seus iguais. Então, assim, não é só isso, né? É como tudo isso se articula em uma maneira de viver e sobreviver, né, sob um acúmulo de adversidades, né? A possibilidade de existência sob um acúmulo de adversidades. Então, para mim, na minha opinião, o Estado não tem nenhuma condição de competir desde esse ponto de vista, assim, com o crime. E aí, o Felipe Dalmolin perguntou sobre se o modo operandi dos Bala tem a ver com a aliança deles com o Comando Vermelho. É curioso, né? Porque, de fato, se a gente for pegar a geopolítica do crime nacional, o embolamento dos manos tem muito mais a ver com o PCC e o dos Bala tem muito mais a ver com o Comando Vermelho. De fato, a fofoca no crime, desde quando eu estava no campo, era que os Bala estavam aliados com o Comando Vermelho e que os manos estavam aliados com o PCC. Eu não sei em que medida isso ocorre, tá? Eu não sei em que grau isso se dá. Eu acho que territorialmente, em termos do varejo, não existe presença dos grupos de fora em Porto Alegre, tá? Eu acho que a disputa local, ela é muito pelos grupos nativos nossos. Então, não tem Comando Vermelho aqui fortemente. Eu não vejo isso. Assim. Eu acho que é muito mais uma questão, uma relação de atacado e de redes, de constituição de redes. Aí sim, acho que existe uma presença maior da aliança do PCC com os manos e dos Bala com o Comando Vermelho. Mas uma coisa engraçada que eu acho, que vou contar rapidinho, é que eu comecei a ver nos vídeos que esses grupos postavam, né, para ameaçar os contras e tal. Então, faziam vídeos invadindo uma vila, botavam no YouTube, ou gravavam uma música, ou mostrando a arma, ficava, força de arma, vai, né, ô cupincha, vai, brota aqui então, força de arma, e botavam no YouTube. Isso foi uma coisa que a guerra inaugurou, assim, em Porto Alegre. Não tinha tido esse espaço de disputa virtual, e houve um enorme espaço de disputa virtual. E nos comentários desses vídeos, comecei a me dar conta que sempre tinha, nos vídeos dos Balas, sempre tinha tudo 2. É tudo 2. Bala na cara é tudo 2. E nos antibala, dos manos, sempre tava tudo 3. Antibala é tudo 3. É tudo 2, tá no chão, é tudo 3, é nós, enfim. Só que isso, tudo 2 e tudo 3, vem lá do Comando Vermelho do PCC. Da disputa do Comando Vermelho do PCC. Né? É uma coisa que foi incorporada, como vários outros termos do crime aí são incorporados também, né? Se a gente for pegar a Falange Gaúcha, que foi o primeiro grupo que surgiu no Presídio Central, se inspirou amplamente na Falange Vermelha, que deu origem ao Comando Vermelho. Então, existe aí um espaço de uma subcultura criminal que é mais ou menos nacional, assim, que se troca, né? Enfim. Os manos até, na tentativa de criar um estatuto, os manos até utilizaram uma parte do estatuto dos manos do PCC. Então, tem essa troca. E aí eu perguntei para um guri, estava entrevistando um guri, e eu perguntei, ele disse, não, porque os antibala é tudo 3 e os bala é tudo 2. Aí eu disse, então quer dizer que os bala têm relação com o Comando Vermelho? Daí ele parou, assim, começou a rir, assim, tipo, o que isso tem a ver? Tipo, de onde tu tirou isso? Por que tu fez essa pergunta? Não tem nada a ver. Na minha cabeça, ele falou, tudo 2, tudo 3, na hora, assim, então, né, são aliados com o Comando Vermelho. Não sei, meu patrão não sei de onde tu tirou essa pergunta. Então, assim, fiquei pensando em que medida também se dá essa ressignificação, assim, né, desses termos que a gente toma, que tem um sentido lá original, e quando chega aqui, já vira outra coisa, né? Então, enfim, sei que não foi isso que tu perguntou, mas eu me lembrei dessa história. E não tem, né? O modus operandi vem antes, e a aliança que os Bala fazem com o Comando Vermelho é muito posterior. Essa aliança mais tática e de rede, ela vem muito depois, né? Vem mais ou menos na época da guerra. E os Bala têm esse modus operandi desde que eles surgem, em 2004, 2005, por aí, e que eu acho que tem muito mais a ver com o fato deles surgirem num bairro em que já existia uma acumulação social da violência, digamos assim, muito grande. Porque quando os Balas surgem, eles surgem na Bom Jesus, ou Bonja, que a gente chama,
que era permeada por um conflito geracional, que já acumulava gerações, então que já vinha assim de anos, entre duas famílias que se odiavam, que eram os Bragés e os Miranda. Essas famílias não tinham nada a ver com tráfico, tá? Mas elas tinham um ódio recíproco que também gerava um toma lá da cá. Então, não sei quem matou o pai, que daí o outro matou o filho, que daí matou o primo. Então, assim, era uma coisa horrível, assim, naquele bairro. Já tinha levado a muitas mortes. Né? Era um bairro que ele estava dentro de um conflito muito pesado nesse sentido. E os balas surgem em cima desse contexto, assim, sobre uma violência que estruturava aquela periferia. Então, acho que tem um pouco a ver com isso. E tem um pouco a ver também com essa coisa de se autoafirmar como mais poderoso por parte da violência, né? Só para fechar, como eu falei, eu me empolgo, para fechar, quando eu perguntei para um adolescente quem é que era mais foda no tráfico, ele parou, ele disse assim, não sei, porque assim, os bala, eles são mais violentos e eles têm mais força, então eles têm mais poder, mas os manos têm mais dinheiro, mas não são mais fortes, porque eles não gostam da guerra. Então, assim, tinha uma dissociação ali entre a guerra, a força, o dinheiro, né? Como se quanto mais violento, mais poder, mais forte fosse, mesmo que o outro tivesse mais dinheiro. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim, com uma gramática que se dá na base do uso da violência. Então, quanto mais violento tu for, mais, né, tu mostra teu poder. Inclusive, isso se pode ser verificado no momento em que, quando os antibalas surgem, né, na esteira da prática dos bala na cara de dar tiro no rosto, eles começam a fazer o quê? Quartejamento e decapitação. Por quê? Porque eles precisam dar um passo acima. Né? Se os balas são violentos, matador, dão um tiro na cara, então a gente corta a cabeça. Então, é uma escalada num grau que é medido, em que o poder é medido na base do uso da violência. Show de bola, Marcele. Muitíssimo obrigado. Tem mais questões aí, mas eu sei que não sei se tu tem tempo, porque eu lembro que tu tinha uma aula, né, em breve. Não, eu tô tranquila, Tá tranquila? Tá por vocês mesmo. Assim. Tá, eu tenho uma questão, mas o Felipe postou outra. Eu só queria te questionar. Gente, alguém fez um fichamento. Eu vi. Algum professor deve ter pedido. William, adorei. E o que eu queria te questionar é se tu, dentro dessa... Se tu percebeu alguma aproximação entre esse fenômeno de transformação das facções e desse período de guerra, porque me parece que quando há essa dinâmica de guerra, eu enxerguei na tua fala uma maior polarização entre os bala e os antibala, né? E é mais ou menos no mesmo contexto do cenário político nacional, quando começa a haver uma polarização, digamos assim, mais forte, embora já existisse, embora exista fragmentação de grupos políticos, assim como dos grupos criminosos, né? Mas me parece que há a construção daquela lógica bélica do amigo e do inimigo e em termos temporais, históricos, me parece que há algum tipo de correspondência. Eu queria saber se tu identificou alguma coisa assim, ou se tu não chegou a refletir. E eu também... Bom, começamos por aí. Depois o Felipe tem algumas questões aí. Tá, talvez o meu pai entre falando, porque ele não entendeu que eu estou conversando com vocês e acabou de chegar e está subindo e me chamando. E eu tentei avisar e ele não ouviu, então não vou esperar. Então, de fato, existe uma polarização, o crime se polariza, né? O crime Porto Alegre inteiro se polariza. E é por isso que a guerra é tão diferente de outros conflitos que aconteceram, porque não é um conflito localizado, é um conflito que toma toda a cidade, que se divide entre dois polos e que não são territorialmente marcados. Então, não é a metade para cá é bala, a metade para lá é bala. É tudo muito intrincado. E aí tudo fica difícil, a movimentação fica difícil. Jovens não podem ir para a escola porque eles têm que passar por um bairro que agora é do inimigo. Então, assim, vai mudar muito o gerenciamento da vida, né, nesse contexto. Vai ficar muito difícil. E aí eu perguntava direto para eles o que eles achavam
da política, assim, perguntava assim, de curiosa, porque eu sabia que não era uma coisa que eu ia abordar no meu trabalho, mas assim, vocês estão acompanhando esse cara aí, o Bolsonaro, vocês estão acompanhando o Haddad, enfim, eu perguntava, vocês estão acompanhando a política e tal. E é muito curioso, porque existe um discurso muito punitivo por parte dos próprios... Um discurso muito punitivo por parte dos próprios bandidos, digamos assim, né? Que é uma coisa maluca, que me deixava louca. Porque eles mesmos diziam, bandido bom é bandido morto. Mas, né, existe uma dissociação aí, porque eles não achavam que eles eram bandido. Bandido é o outro, é os bala, ou é os antibala. A gente não, a gente está pelo certo, né? Então, eu não cheguei a investigar em que medida essa dimensão estruturante, digamos assim, de lidar com a realidade, que é o eixo antagonístico, né, e o eixo da aliança, que está na base do populismo, que está na base, né, dessa polarização, enfim, aí, enfim, vários autores vão tratar, que é incrível. Eu não cheguei a analisar isso, mas eu acho que é uma ótima sacada tua, assim, né? É um gancho que dá para pensar, que é bem interessante, porque, de fato, a gente vive um momento histórico em que isso está parecendo ser, né, a regra estruturante de como lidar com as relações humanas. Então, eu não tinha nem pensado nisso que tu falou, né? Então, agora eu achei muito legal. Vou pensar mais. Tem duas perguntas aqui, uma do Felipe e outra do William, não sei se tu tá vendo. Tô vendo. Então, uma solução para o problema. Cara, eu acho essa pergunta, assim, impossível, entendeu? Primeiro que é a pergunta de $1 milhão, né? Ou de, sei lá, de todos os milhões de reais possíveis. Porque... E segundo que não existe uma solução. Né? Não existe uma solução. Inclusive, às vezes me falam assim, mas e daí se legaliza as drogas? Tá, ok, isso é uma questão. Mas assim, o que vai fazer com toda a população que utiliza do mercado legal de drogas para sobreviver? Essa galera vai sobrar no mercado. Ela vai ter que sobreviver de alguma forma. E aí, vai só legalizar as drogas? Não, tem que pensar em políticas de emprego, de acesso à cidadania, etc., para muita gente. Então, nada que tu pense sozinho vai funcionar, né? Acho que é uma coisa, assim, que ela é multifatorial, multiescalar e multidimensional. A minha questão principal aqui é que a gente tem que... Eu não sou muito boa de dar resposta, tá? Eu gosto de apontar problema. Esse é o meu forte. Mas o que eu acho é que a gente tem que começar a pensar realmente em termos temporalidades distintas. Qual é a nossa tendência? Assim? A nossa, eu digo assim, o acadêmico, enfim... a gente pensa as coisas muito... estruturalmente, porque normalmente os problemas são estruturais, né? Então, como é que a gente vai vencer a violência? Investindo em educação, investindo em esporte, em lazer, não sei o quê, enfim. Ok, tá. Mas o que a gente diz para aquela pessoa que pagou só a terceira parcela do celular que ela fez em 12 vezes e é a terceira vez no ano em que ela está esperando na parada de ônibus do lugar onde ela mora de manhã para ir trabalhar e ela é assaltada? Não, a gente vai investir na educação, então daqui a 30 anos isso... Né? Então, isso não cola, né? Não dá para falar isso. A gente tem que pensar em respostas que são também pro agora, pro daqui a pouco, pro enfim. Eu acho que isso é muito importante, assim, na disputa de sentido sobre a segurança. Porque senão a gente vai ser vencido pela galera que diz assim, não, vamos todo mundo se armar e se matar porque isso tem apelo popular. Então, para mim, esse é o desafio. Assim, eu não me coloco como alguém que pode dar essas respostas, mas eu acho que o desafio é esse. Pensar essas diferentes respostas para diferentes escalas e temporalidades. Em relação à prisão, que eu li ali, o que eu posso dizer? Hoje, a prisão como eu falei para vocês, parte fundamental do funcionamento do crime. É contraintuitivo pensar assim, mas é verdade. A prisão... ela organiza os grupos criminais e, inclusive, abre espaço para que eles se consolidem e se expandem. Não sei se eu conjuguei corretamente, Vera, para vocês entenderem. Então, ela abre esse espaço, né? Ela dá essa possibilidade, e, inclusive, para ser assim. Isso é o mais louco. É porque muita gente diz, a prisão não funciona, o Estado está ausente. O Estado não está ausente. É uma instituição estatal, o Estado é muito presente na instituição, né? Mas a maneira que o Estado encontrou para gerir um sistema prisional completamente falido, sem nenhum investimento, com uma
superlotação, que ela vai ficando cada vez maior. Então, periodicamente a gente diz, vamos construir mais presídio. Aí constrói. Aí passa um tempo, tem que construir mais presídio. Então, assim, aquele problema que nunca tem resposta, porque ele continua se renovando para sempre, né? Por que ele continua se renovando para sempre? Porque ele faz parte do problema, o presídio, né? Mas, enfim, essa instituição, a maneira como ela conseguiu achar para lidar com essa população encarcerada foi incorporando a própria população encarcerada na gestão prisional. Então, o que tem na prisão hoje é um modelo de cogestão do cotidiano, em que as facções e o Estado já irem ao presídio juntas. E grande parte das atividades fundamentais à operacionalização do sistema prisional é desempenhada pelas facções. Então, assim, se um cara tem que ir para uma audiência, por exemplo, quem encaminha o preso da galeria para a boca da galeria, para onde ele vai ser levado para a audiência, é a facção. E se a facção se nega a fazer isso, como faz muitas vezes em protesto, a audiência não acontece. Ninguém entra na galeria e vai lá pegar o preso, né? Não, então a gente vai te levar coercitivamente. A polícia não entra na galeria. Não entra. Então, quem tem que pegar o preso e levar até a boca da galeria são os outros presos. Quem tem que fazer a gestão da alimentação são os presos. Não existe cantina. Quem tem que organizar a limpeza, quem tem que organizar os reparos estruturais, quem tem que investir na melhoria da galeria são os presos. Então, a facção injeta dinheiro no presídio para melhorar as galerias, para comprar televisão, para comprar geladeira, para não sei o quê. Para o Estado, tá bom, tá ótimo, tá barato, inclusive. Tá bem mais barato. Para a facção também, porque aí ela tá operando no ciclo do apoio, ela tá vinculando cada vez mais gente, ela tá projetando suas territorialidades na rua, todo mundo tá feliz, todo mundo tá bem. Então, hoje o que a gente tem é isso, né? A prisão funciona muito bem, mas não para aquilo que as pessoas acham que ela está funcionando. Excelente, Marcele. Muito obrigado aí pela aula, pelo teu tempo, por compartilhar aí teu conhecimento, da tua pesquisa, né? É muito satisfatório para a gente poder te receber. Desculpa por estar nessas condições, né, de saúde, mas agradeço mesmo aí pela participação tua e de todos os presentes. Lembro a todos que semana que vem vamos dar continuidade aos trabalhos. Daí a gente recomeça as atividades a partir das 18 horas. Temos um bate-papo com o Felipe De Lorenzi sobre colaboração premiada. Na outra semana temos, agora não me lembro se é a Luísa Correia ou se é a Tamires Garcia, né, mas é as amigas aí da Marcele, né, então... São a minha gangue, minha facção. Teremos a continuidade aí de palestras sobre a temática, e lembrando que sempre por esse link, Dâmala, mas para tu conseguir certificação tem que se inscrever em cada encontro ali no site, e também lembrando que a professora Marcele vai participar de um curso de extensão em segurança pública, que eu coordeno junto com a Aline e com a professora, e vai começar a partir do final desse mês. As inscrições estão abertas no site, vocês podem contratar o curso integralmente ou o módulo individual, por exemplo, da professora Marcele ou das outras professoras. Tá? Marcele, muito obrigado por mais participação de mais esse projeto e em tantos outros. Eu que agradeço, estou sempre disponível, é um prazer enorme conversar contigo, com o pessoal, que é sempre muito legal, me acolhe muito bem. E estamos aí, gente, se vocês pilharem, se inscrevam lá no curso, vai ser muito bom. A gente já está aí trocando ideia, eu e as gurias, os guris também, para montar uma coisa bem legal para vocês. Então, vai ser massa. Peguem mais. E sempre à disposição aí. Se quiserem também mandar e-mail para trocar ideia, estou à disposição. Beijos, boa semana e até a próxima. Até.